A introdução, ela é uma parte fundamental na redação, especialmente no Enem. Ela é a porta de entrada para o resto do seu texto. Ela tem que ser clara e coerente para conseguir prender a atenção do leitor, que no caso é o corretor. A introdução é também uma oportunidade que você tem logo de mostrar qual é o tema cobrado na sua redação e de estabelecer uma conexão com esse seu corretor. É importante também que essa sua redação seja curta, objetiva e que transmita uma ideia clara e precisa sobre quais são os assuntos que vão ser abordados durante o resto da sua redação. Porém, eu posso dizer com absoluta certeza que 80% dos alunos tem mais dificuldade em fazer a introdução do que qualquer outra parte da redação, seja pela falta de criatividade ou até mesmo pelo excesso de criatividade. E na verdade, muitos estudantes acabam não gostando dessa disciplina por achar que não tem criatividade suficiente para começar uma redação. Mas de antemão, eu já posso te afirmar que você não precisa de nenhum pingo de criatividade para começar uma redação muito boa. E isso eu vou te mostrar depois da vinheta. Fala galerinha, já que vocês pediram tanto, hoje eu vou mostrar aqui para vocês como fazer uma introdução perfeita para a sua redação do Enem. E a primeira coisa que você precisa saber é que o processo de correção de uma redação do Enem, ele é totalmente objetivo. Ou seja, o corretor ele não pode julgar a sua redação, por exemplo, pela sua letra ser mais feia ou pela letra de um outro candidato ser mais bonita. Cara, essa letra aqui é muito boa. Toma aí a sua nota 1000. Pá. Não existe isso, tá? E da mesma forma, acontece com a criatividade. O corretor, quando ele vai corrigir a redação, ele precisa ser totalmente isento. Ele não pode pegar a sua redação e pegar a redação de um outro coleguinha seu, colocar as duas em cima da mesa e falar bem assim, eu vou dar uma nota maior para essa porque ela foi mais criativa e essa outra eu vou dar uma nota menor porque ela foi menos criativa. Como o processo de correção ele é objetivo, o corretor ele não pode avaliar a sua criatividade. Então não adianta você passar 2 horas tentando começar a sua introdução, tentando fazer algo que seja totalmente mirabolante e criativo demais, porque na verdade você só está perdendo tempo. Eu espero que você tenha entendido essa primeira parte e que eu tenha deixado isso bem claro. Por que eu estou te falando isso? Porque a grande maioria dos alunos não consegue começar uma redação porque ele perde tempo tentando ser criativo e tentando criar algo que está fora do alcance dele. Alguns desistem até mesmo de estudar redação pelo fato de não ser criativo e de não conseguir começar uma introdução. E da mesma forma que o processo de correção da sua redação é objetivo, você também vai começar a sua redação de uma forma objetiva. Eu vou te mostrar um passo a passo de como você vai fazer uma introdução. Inclusive, eu costumo utilizar um mnemônico para a introdução, onde eu digo para as pessoas que a redação é a parte mais feliz da redação. Vamos lá, já com a tela aberta aí para vocês, eu vou mostrar por que a introdução ela é contente. Deixa eu escrever aqui. Contente. Mas professor, tá errado, você escreveu contente aí entre o E e o T com M, deveria ser com N. Não, por quê? Isso aqui é um mnemônico, gente, para quem não sabe, o mnemônico ele é um aglomerado de palavras que você acaba interligando algumas iniciais de algumas palavras para formar uma outra palavra para ficar mais fácil de lembrar na hora que você estiver lá fazendo a prova. E isso vale para qualquer coisa, tá? Não é só para a sua redação, não. Aqui no canal do estudante, eu costumo colocar há muito tempo atrás eu colocava várias dicas aqui de estudos e tal. Então se você quiser aprender a estudar, aprender técnicas, formas de estudo, dá uma olhada aqui no nosso canal, aproveita e já se inscreve aqui no canal. Só com essa dica aqui que eu vou te passar do Contente, eu tenho certeza que já vale um like nesse vídeo. Então vamos lá, aproveita, pega o seu caderno e já escreve aí porque que a introdução é contente. Vamos lá, eu vou dividir esse mnemônico em 3 partes. Com, tem e T. Beleza? Primeiro aqui. Primeiro com. De contextualização. Contextualizar. Beleza? Contextualizar. O segundo aqui, o segundo tem aqui, o que significa? Significa tema. E o terceiro
O último aqui, o T, é a tese, beleza? Tese. Então é isso. Contente, o que significa? Contextualizar, tema e tese. O que é isso? É o que você precisa colocar na sua introdução. Você precisa colocar apenas essas 3 coisas na sua introdução. Lembrando que a sua introdução, já vou colocar logo aqui, deve ter algo em torno de 6 a 8 linhas, beleza? De 6 a 8 linhas. Não é muito. É um número razoável, dá para você fazer tranquilo, e eu vou te mostrar aqui que você consegue fazer, apresentar esses 3 tópicos em 6, 7, 8 linhas tranquilamente, tá? E vamos começar aqui falando da contextualização. Afinal de contas, o que é contextualizar? A contextualização, ela é uma estratégia, ela é uma técnica de abertura utilizada para que você possa relacionar o tema que está sendo cobrado com uma outra área de conhecimento que seja externo ao texto. E vocês vão perceber no final dessa aula, fica até o final, que eu vou explicar por que eu estou falando tanto sobre estratégias e sobre técnicas. É muito importante que você saiba isso, tá? Então fica até o final desse vídeo para você poder entender. Mas voltando aqui para contextualização, contextualizar é você trazer informações externas aos textos motivadores. Isso pode se dar de algumas formas. Eu vou te mostrar aqui na tela de novo. Ela pode se dar de forma como alusão histórica, pode ser como uma forma também de apresentar, por exemplo, citações filosóficas, então pode ser filosófica, cultural. O que o pessoal costuma utilizar mais aqui na introdução são as alusões históricas, tá? Além disso, o pessoal também costuma utilizar muito dados estatísticos, matéria de jornal, filme, série, música. Inclusive nas redações que eu vou mostrar aqui pra você hoje, algumas introduções que eu vou mostrar, tem inclusive de um filme. Tem alusão histórica, tem de filme. Vocês vão ver que existem diversas possibilidades de você fazer uma contextualização muito bem feita. E essas alusões é o que nós chamamos de repertório sociocultural. Inclusive, isso é cobrado pelo INEP, tá? Está dentro das competências da redação do Enem. E caso você não faça, você não traga esse dado que seja externo ao texto, você pode, inclusive, na verdade, você não vai conseguir ganhar os seus 200 pontos na competência cobrada pelo repertório sociocultural. Então isso é muito importante. Você tem que trazer dados externos que tenham a ver, que sejam relacionados com o tema que está sendo cobrado. E se você não sabe utilizar um repertório sociocultural, na última aula que eu dei aqui, que está gravada aqui no YouTube, a aula sobre argumentação, você pode pesquisar, ou então vai aparecer um card, eu vou colocar um card aqui em cima, você clica nele que eu explico praticamente tudo sobre repertório sociocultural e como utilizar um repertório sociocultural. Nessa aula não vou colocar porque é muito mais fácil você ir lá e senão essa aula aqui vai ficar muito grande, tá? Na aula de argumentação eu acredito que seja um local bem melhor para poder falar mais sobre o repertório sociocultural, então eu acabei colocando lá e aqui na parte da introdução eu vou só passar por cima mesmo, então se você quiser saber, vai lá no vídeo sobre argumentação. Só que eu sei que tem muitos alunos que vão me perguntar, mas professor, eu preciso realmente começar uma introdução apresentando um repertório sociocultural? Gente, não precisa, tá? Isso aqui não é uma regra. Essa aqui é apenas uma das várias técnicas utilizadas para começar a redação. Então você não é obrigado a começar uma redação assim. Mas eu vou te dar um bom motivo para você começar a utilizar isso nas suas redações, na sua introdução. Quer ver? Eu vou botar aqui na tela agora e a gente vai analisar diversas redações que tiveram nota acima de 900 pontos e você vai perceber por que vale a pena começar a sua redação contextualizando o tema. Vamos lá. Redação da Luísa Souza Lima Leite. A Revolução Técnico-Científico-Informacional, iniciada na segunda metade do século XX. Aqui ela já traz uma informação mais completa. Ela mostra sobre a Revolução Técnico-Científico-Informacional e vem nos dizer quando começou, na metade do século
20. Mais uma alusão histórica para nossa redação. Próxima redação. Carolina Mendes Pereira. Em sua canção Pela Internet, do cantor brasileiro Gilberto Gil, louva a quantidade de informações disponibilizadas pelas plataformas digitais. Ponto para Carolina. Também começou contextualizando, também utilizou o quê? Uma música, um compositor, um cantor brasileiro. Mais uma redação, da Natália Cristina. Só lembrando, Natália, deixa eu falar logo o nome dela. Natália Cristina Patrício da Silva. Só lembrando que todas essas redações que eu estou lendo aqui foram redações acima de 900 pontos no Enem, tá? A utilização dos meios de comunicação para manipular comportamentos não é recente no Brasil. Ainda em 1937, Getúlio Vargas apropriou-se da divulgação de uma falsa ameaça comunista para legitimar a implantação de um governo ditatorial. Entenderam? Aqui ele também está fazendo uma alusão histórica. Tá? Algo que aconteceu no Brasil no passado. Tem mais? Tem mais. Do Pedro Assad Salomão Moreira da Rocha. Acho que é assim que fala o nome dele. Nem vou circular. As primeiras 2 décadas do século XXI, no Brasil e no mundo globalizado, foram marcas para as 2 décadas do século XXI. As primeiras 2 décadas do século XXI. Ou seja, alusão histórica. Tem mais redação? Tem. Essa aqui eu queria chegar. Uma redação muito boa. Redação da Fernanda Carolina Santos, Terra de Deus. Eu vou até circular aqui para vocês verem como você pode utilizar praticamente tudo. Só ver se está gravando. Tá. Como você pode utilizar basicamente tudo para fazer uma contextualização do tema e de algo que é externo aos textos motivadores. Algo que não está ali no seu caderno de redação. Algo que não está na sua prova. Trazer algo do mundo externo para dentro da sua redação. Olha só, no filme Matrix, uma redação acima de 900 pontos, utilizando o filme Matrix. Clássico do gênero de ficção científica, o protagonista Neo é confrontado pela descoberta que o mundo vive, pela descoberta de que o mundo em que vive é na realidade uma ilusão construída a fim de manipular, pererê. Tá, então vocês viram que vocês podem utilizar aqui praticamente tudo para fazer a contextualização do tema. Então a contextualização do tema por meio de um repertório sociocultural é isso, gente, você trazer uma informação externa. Eu vou repetir isso várias vezes para ficar claro para vocês o que é contextualização, beleza? Então olha só, se você está gostando desse vídeo, eu acredito que só essa apresentação dessas redações aqui, mostrando o que é uma contextualização, com certeza já vale um like nesse vídeo aqui. Então já aperta o like, já se inscreve, compartilha esse vídeo aqui com todos os seus amigos que vão fazer o Enem esse ano, para eles poderem ver esse vídeo também. Então vamos aqui para o próximo tópico, o que é o tema. Gente, essa parte aqui é muito fácil, tá? Não tem muita dificuldade. Vocês vão perceber que a contextualização e o tema, eles estão interligados. Você vai utilizar um para poder chamar o outro, ou seja, você contextualiza para depois fazer um gancho e apresentar o seu tema. Eu vou fazer isso continuando nessas redações aqui, vamos lá. Vou continuar aqui a redação da Luísa Souza Lima Leite. A Revolução Técnico-Científico-Informacional, iniciada na segunda metade do século XX, inaugurou inúmeros avanços no setor de informática e telecomunicações. E aqui ela vai começar a trazer informações relacionando a contextualização com o tema cobrado na redação. Eu acabei de pegar aqui na internet, eu vi que essas redações são de 2018, tá? E o tema foi manipulação do comportamento do usuário pelo controle de dados na internet. Então vamos lá. Agora vocês vão ver como ela vai fazer essa linkagem, como ela vai ligar as ideias da contextualização com as ideias cobradas no tema. A gente já leu a primeira parte, vamos continuar aqui. Embora esse movimento de modernização tecnológica tenha sido fundamental para democratizar o acesso a ferramentas digitais e a participação nas redes sociais, tal processo foi acompanhado pela invasão de privacidade de usuários em virtude do controle de dados efetuado por empresas de tecnologia. Ou seja, vocês conseguem ver que a candidata ela pegou esse repertório sociocultural dela, essa contextualização, e conseguiu linkar utilizando as palavras-chave do tema cobrado na redação, que no caso aqui é manipulação do comportamento do usuário pelo controle de dados da internet. Então é isso que vocês precisam
perceber que quando for fazer a sua introdução e você precisar apresentar o tema, você tem que colocar todas as palavras-chave que tem no seu tema, beleza? Vamos ler aqui mais uma redação, só para ficar claro mesmo, da Carolina. No entanto, com o avanço de algoritmos e mecanismos de controle de dados, utilizou uma parte da palavra-chave lá do tema, desenvolvidos por empresas de aplicativos e redes sociais, taranã, e aí lá no final, a partir daqui, ela vem utilizar o restante da palavra cobrada lá no tema. Tal manipulação do comportamento de usuários pela seleção prévia de dados, aqui ela utiliza dados de novo, é inconcebível e merece um olhar mais crítico de enfrentamento. Então vocês perceberam que essa segunda parte aqui do content é uma das mais fáceis que tem. É realmente apresentar o tema e linkar ele com a contextualização. E agora a gente vai para a parte que é considerada por muitos como a mais difícil, que é a tese. Vocês têm que entender que eu costumo trazer aqui as coisas da forma mais mastigada possível para o aluno, da forma mais fácil para que ele possa entender. Porque às vezes a gente acaba falando muito aqui, acaba falando algumas palavras e o estudante ele não entende o que aquilo significa. E eu sei que você não entende o que isso significa. Então, para deixar bem claro para você, de forma bem fácil mesmo, a tese ela é a sua opinião sobre aquele assunto que está sendo cobrado. É basicamente isso, tá? É a sua opinião. E o que eu aconselho para você quando você for definir a sua tese é que você leia todos os textos motivadores da sua redação, que você leia o tema e depois que você fizer tudo isso, você se faça a seguinte pergunta: qual é a minha opinião sobre esse tema? Qual é a minha opinião sobre esse assunto? E com base nisso, você já seleciona alguns argumentos que vão ser utilizados durante os desenvolvimentos. Quer ver? Vamos ler aqui de novo algumas redações para ficar mais claro. Eu peguei essa redação do Pedro para analisar, porque vai ficar bem mais claro para vocês o que é a tese e como você vai fazer para separar essas argumentações que você vai utilizar na sua tese. A gente vê que ele coloca bem assim, ó, bem aqui, ó, começando aqui, ó. Nesse sentido, tal panorama promoveu a ampliação do acesso ao conhecimento por intermédio das redes sociais e mídias virtuais. Em contrapartida, aqui ele vai colocar qual é a opinião dele. Em contrapartida, nota-se que essa realidade impôs novos desafios às sociedades. Como? E aqui ele vem dar exemplos, como a possibilidade de manipulação comportamental via dados digitais. Então, essa é a opinião do Pedro. E aí, aqui ele vem colocar essa parte dos argumentos que vão sustentar a tese dele, que ele vai colocar no desenvolvimento 1 e desenvolvimento 2, que é, desse modo, torna-se premente analisar os principais impactos dessa problemática, que é a perda da autonomia de pensamento e a sabotagem dos processos políticos democráticos. Essa perda de autonomia de pensamento é uma deixa para o desenvolvimento 1. Isso aqui era para ser 1, tá? E a sabotagem dos processos políticos democráticos é uma deixa para o desenvolvimento 2. Você vê que ele então dá a tese dele, dá a opinião dele sobre o tema, e depois ele vem dizer quais são as duas problemáticas, geralmente são problemáticas, tá? Porque geralmente o Enem cobra um problema, então ele vem colocar duas problemáticas relacionadas à tese dele, e essas duas problemáticas vão ser desenvolvidas no desenvolvimento 1 e no desenvolvimento 2, cada uma em um desenvolvimento. Então, e outra coisa que você não pode esquecer, só para ficar aqui mais fácil, todas as vezes que você colocar um ponto durante o seu texto, você depois desse ponto precisa utilizar um conectivo, ou seja, uma palavra que vai linkar o que foi dito com o que vai ser dito. Tudo isso serve para deixar o seu texto mais coeso e para dar um sentido melhor, um fluxo melhor durante todo o seu texto. Inclusive, isso é cobrado e isso é avaliado pelo corretor quando ele estiver lendo a sua redação. Então eu estou deixando um link na descrição desse vídeo aqui para você baixar um e-book gratuito, tá? Que eu fiz, você não vai pagar nada, é só entrar lá e baixar esse e-book com os melhores conectivos para você utilizar na sua redação. E você se lembra que lá no começo desse vídeo eu falei um pouco sobre estratégias e técnicas, disse que ia falar no final desse vídeo? Então, chegou a hora que a gente vai falar sobre isso, porque muitos estudantes eles acabam ficando perdidos na hora de estudar. Seja para redação, seja biologia, física, química, matemática, enfim, qualquer matéria. E o que eu preciso falar para vocês em relação a essas técnicas, essas estratégias,
São as estratégias que eu já utilizo há muito tempo e que dão certo para mim e que dão certo para a grande quantidade dos meus alunos. Alguns alunos não conseguem se adaptar. O que a gente faz? Eu acabo mostrando outras formas de começar uma redação, outras formas de fazer um desenvolvimento. Então, assim, eu vou sempre adaptando para o aluno. Só que tem muitos alunos que acabam achando que ele precisa se adaptar à didática do professor. E isso é o que muitos professores pregam por aí também, que o aluno tem que se adaptar. E se a didática do professor não está encaixando com a forma como aquele aluno aprende, o errado é o aluno. Isso é o que muitos professores dizem. Só que, na verdade, não tem alguém certo e nem tem alguém errado. Existem muitos professores com didáticas muito boas e que têm alunos que não conseguem se adaptar. Então, assim, o que você precisa entender? É que hoje em dia a gente tem diversos cursinhos e diversos professores explicando a mesma coisa, só que de formas diferentes. Então, caso você caia na mão de algum professor e você não consiga se adaptar àquilo que ele está dizendo, ou você não consiga entender, mude para outro professor, em vez de achar que você nunca vai aprender aquela matéria. Porque às vezes é apenas a didática que o professor está ensinando que você não consegue aprender. E caso você vá para outro professor, você goste daquela matéria, você consiga fazer tudo que está ali, você consiga fazer uma redação, uma introdução, um cálculo super difícil de matemática. Então qual é a minha sugestão? Já que você chegou até o final desse vídeo, eu vou deixar um brinde aqui para você na descrição desse vídeo, tá? É uma lista de exercícios para você fazer uma introdução. É só baixar, não precisa pagar nada. É só entrar lá, clica na descrição, vai lá no link, clica, baixa, faz os exercícios. Caso você consiga fazer esses exercícios, isso quer dizer que a minha didática dá certo com a sua forma de aprender. Ou seja, a gente vai ter um caminho longo aí pela frente em que você pode me seguir, pode se inscrever aqui no canal, pode me seguir lá nas redes sociais, porque basicamente tudo que eu postar aqui você vai conseguir fazer. Isso é um sinal de que você vai conseguir tirar uma redação pelo menos 900 para cima. Então você já coloca aqui nos comentários que você faz parte do meu time, coloca aí, eu faço parte do time Redação 1K, que é o nome do nosso projeto lá no Instagram, tá? Redação 1K. Coloca aí nos comentários e eu vou ficando por aqui. E você se inscreve no canal, deixa o like nesse vídeo, que a gente se vê então nos próximos vídeos, beleza? Valeu, falou!